Saudações a todos do Facebook, saudações em Cristo Jesus e também aos nossos seguidores do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada lar, em cada casa, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita, no livro de Juízes, capítulo 6 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas em Cristo Jesus a vocês todos. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade para vocês e também de termos recebido solicitações de amizade foi unicamente para este projeto aqui, de leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Nós começamos a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, sempre pelo Novo Testamento, porque é uma leitura mais atual, uma leitura contemporânea à nossa época, de mais fácil compreensão, e é o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Portanto, nós começamos a leitura sempre lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Nós lemos todo o Novo Testamento até o Apocalipse em apenas 69 dias. Graças a Deus, nosso Senhor. Né? E agora nós já estamos aqui no 7º livro da Bíblia, que é o livro dos Juízes. No capítulo 6 nós vamos ler. Portanto, eu quero convidar você católico, espírita, livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, né? Até mesmo você que é ateu, mas você tem a sua mente aberta, você gosta de estudar, você gosta de aprender, você tem fome e sede de conhecimento, né? Vem para cá ler a palavra de Deus conosco, irmãos evangélicos de todas as denominações evangélicas. Os irmãos evangélicos, lamentavelmente, irmãos evangélicos, a grande maioria dos evangélicos são os mais difíceis para ler a Bíblia. É complicado. Aqui, por exemplo, nós temos católicos, pessoas não crentes, que estão perseverando aqui nesta boa obra diante do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo conosco a leitura da Palavra de Deus. Certo? Portanto, eu quero convidar a todos, em nome de Jesus, venham para cá, vamos ler a Palavra de Deus. Peguem a sua Bíblia Sagrada, a Santa Bíblia, coloque do lado um bom dicionário da língua portuguesa, ora ao Senhor Jesus, pede orientação, fala: Senhor Jesus, eu vou começar a leitura da Tua Palavra e eu peço ao Senhor o entendimento da Tua Palavra. Olha, ouvinte, você vai se surpreender como Deus vai abrir a sua mente, vai te dar entendimento, compreensão, sabedoria, até mais do que o irmão Gilson. Você vai ficar assustado do grau de compreensão, de entendimento que o Senhor vai te dar da sua palavra. Mas pede ao Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra. Certo? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Servidão sob os midianitas. Versículo 1 em diante. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel,
subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Só um minuto, por gentileza. Certo. Versículo 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse. Versículo 8 novamente. Enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Um anjo fala com Gideão. Só um minuto, por gentileza. Hoje eu não fechei a porta do quarto, não, porque aqui no estado do Espírito Santo está muito quente. Então o vento fica abrindo e fechando a porta aqui, né? Mas vamos lá. Versículo 7 em diante, novamente, vamos só fazer a leitura. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Um anjo fala com Gideão. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então
o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Aleluia! E ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efá de farinha. E a carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Aleluia! Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofrá dos abiesritas. E sucedeu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele.
Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Ezer. Versículo 35 novamente. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Ezer, e a Zebulon, e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Glória a Deus! Gideão com 300 homens vence os midianitas. Capítulo 7, versículo 1 em diante. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for cobarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, versículo 4 novamente. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas,
e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Aleluia! E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Perdão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial,
ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos, nas suas mãos esquerdas, as tochas acesas, versículo 20 novamente. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sitá, até os limites de Abel-Meola, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer, e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhe as águas até Bet-Berá, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Berá e Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Jezebe, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Louvado seja Deus. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Aleluia. Então os homens de Efraim lhes disseram: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que as víndimas de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e voam em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba
e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam, versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse, vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo, está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram, qual tu? Tais eram eles, cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zeba e Salmuna, levanta-te tu, e acomete-nos, porque qual o homem tal é a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam nos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Versículo 22 em diante. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, de boa mente os daremos, e estenderam uma capa
e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras e os camelos. Versículo 26 novamente. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofrá. E todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e à sua casa. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás em Ofrá dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Glória a Deus, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Eis aí a palavra do Senhor, palavra fiel e verdadeira, ouvintes, digna de toda a nossa aceitação. Vamos agradecer a Deus. Nota bem que o livro dos Juízes, desde o capítulo 1, nós temos visto que toda a vez que os filhos de Israel se desviavam dos santos mandamentos do Senhor nosso Deus, se desviavam desta palavra poderosa, o Senhor Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiam e os matavam e os destruíam. E toda vez que Israel se voltava para Deus e clamava ao Senhor, o Senhor levantava um juiz para os livrar. Então nota bem, ouvintes aí, seguidores do Facebook, do YouTube, temamos, pois, ao Senhor nosso Deus, porque para que não dobremos jamais, ouvintes, os nossos joelhos diante de imagem de escultura, de imagem de gesso, de barro, de pedra, de fundição. Esta palavra que nós estamos lendo, ela condena a idolatria de 500 a 600 vezes. São 500 a 600 versículos que condenam a idolatria diretamente, a idolatria, aos idólatras, aos ídolos, né? E não tem nenhum versículo, nenhum sequer, que incentive a fazer imagem de escultura, ou dobrar joelho diante de imagem de escultura, ou pelo menos venerar
uma imagem de escultura. Não existe tal ordenança na Bíblia. A Bíblia é toda, de Gênesis ao Apocalipse, contrária à idolatria e às imagens de escultura. A sua Bíblia, você que tem a Bíblia católica, ela é mais contundente ainda do que essa de João Ferreira de Almeida. A Bíblia católica, ela condena mais de 770, na verdade são 776 versículos da Bíblia católica, porque a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a de João Ferreira de Almeida, que condenam também diretamente esse pecado gravíssimo. Então nota bem, desde o início da leitura dos Juízes, todas as vezes que Israel se desviou dos caminhos do Senhor Deus, para dobrarem os seus joelhos diante de imagens de escultura, o Senhor Deus os abandonou e os entregou à rapina aos exércitos inimigos. Temamos, pois, pela nossa alma, porque a Bíblia é o único livro que aponta o caminho da salvação. E é o único livro que nos ensina como nós devemos andar por esse caminho. Não é de qualquer maneira. Não é do jeito que o irmão Gilson pode dizer, não é do jeito que o pastor pode falar, não é do jeito que o padre pode dizer. Não. Tem que ser do jeito que está escrito aqui. Senão não verá, não tem salvação, não verá a glória de Deus, não verá o céu. Certo? Vamos orar ao Senhor nosso Deus e agradecer. Vamos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que entregou todo o exército dos midianitas, uma multidão de soldados como gafanhotos espalhados como areia da praia do mar. E o Senhor entregou todo o exército dos midianitas na mão de Gideão e de 300 homens que com ele estavam. Meu Deus e meu Pai, ninguém pode livrar como o Senhor. Ninguém é poderoso como o Senhor, meu Deus, para livrar as nossas almas. Ninguém é maravilhoso e misericordioso como o Senhor, para perdoar também os nossos pecados. Isto é, a todo homem e a toda mulher que se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos ao Senhor Jesus, para nunca mais voltar a praticar o pecado, para nunca mais voltar a praticar o erro. E o Senhor nos garante, pelo sangue de Jesus, a tua palavra nos diz, o apóstolo João falou lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, João disse que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra santa e poderosa que temos lido, meu Deus, na tua presença. Meu Deus querido, meu Deus poderoso, eu te agradeço também pelas vidas de cada homem, de cada mulher, Senhor, de cada pessoa que está acompanhando conosco a leitura da tua palavra. Faze que esta palavra, meu Deus, encontre boa terra no coração de cada homem, de cada mulher. Que esta palavra possa germinar, meu Deus, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Rio Jordão. Que esta palavra possa produzir em nossas almas, meu Deus, frutos para a salvação e para a vida eterna, de até 100 por 1, como tu mesmo, Senhor Jesus, profetizaste para nós na parábola do semeador. Ó Santo de Israel, sê conosco, meu Deus, perdoa os nossos pecados, cura, Senhor, as nossas enfermidades. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias, meu Deus, dos nossos entes queridos. Tem misericórdia também da nossa parentela de perto e de longe, os nossos demais familiares.
Pai querido, Deus poderoso, estende a tua mão maravilhosa e poderosa, Senhor meu Deus. Aleluia! Para abençoar assim as nossas vidas, curando as nossas enfermidades, repreendendo toda obra maligna que luta contra a nossa vida, contra a nossa fé. Senhor meu Deus, resolvendo os nossos problemas insolúveis também, da melhor maneira possível, meu Deus. Ó Deus poderoso, abençoa mesmo a vida de cada pessoa que está lendo a tua palavra conosco, daqueles que não desfaleceram, meu Deus, em fazer esta boa obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Salva as nossas almas, prepara as nossas vidas, Senhor meu Deus, em verdadeira justiça e santidade, para o grande dia do encontro maravilhoso que nós teremos contigo, Jesus querido, nas nuvens do céu, que tu has de vir com poder e grande glória, o Senhor nos diz na tua palavra. Senhor da glória, Deus amado, Deus todo-poderoso, abençoa assim as nossas vidas, prepara as nossas almas para a vida eterna, Senhor, para a salvação, e fica conosco durante a nossa jornada, a nossa peregrinação, Senhor, que é tão curta sobre a face desta terra. É o que eu te peço com fé, meu Deus, e te agradeço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidar você que está chegando agora no meu Facebook a voltar aqui, na minha linha do tempo, porque todos esses vídeos aqui, eles estão gravados aqui na minha linha do tempo, para que você possa, a partir de então, examinar as Sagradas Escrituras. O que é examinar as Sagradas Letras? É pesquisar, é olhar, é comparar um versículo com o outro. Deixa eu ver aqui que eu lembrei daquele outro versículo. Deixa eu ver aqui se é assim mesmo. Comparar com as notas de rodapé. Estudar a palavra de Deus. Comparar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E como este vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, você vai poder assistir esse vídeo quantas vezes, fazer e refazer a leitura da santa palavra do Senhor, quantas vezes você julgar necessário. Tenha sempre um bom dicionário na mão e peça, em primeiro lugar de tudo, a orientação do Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado em te fazer compreender as coisas que estão escritas na sua palavra. Então eu quero convidar a você a voltar aqui na minha linha do tempo, até lá no vídeo primeiro, lá no Novo Testamento, do Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Leia primeiro o Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leiam muito rápido, passa muito rápido a leitura. Com 69 dias nós lemos todo o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim você vai ter mais facilidade, inclusive mais familiaridade com a linguagem bíblica, para poder compreender também a leitura do Velho Testamento. Certo? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos perseverar em fazer esta boa obra, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus enviará do céu, não somente o entendimento maravilhoso, que você nunca jamais imaginou ter, para compreender a palavra do Senhor, mas o Senhor também vai enviar a recompensa, a bênção maravilhosa do céu sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.